Vamos falar de previsões para câncer em 2021, gente? Então, o Personare está fazendo uma série de vídeos com previsões para todos os signos em 2021. Então, se você quer receber a notificação, se inscreve aqui no canal e ativa para você ser avisado sempre que a gente lançar um novo vídeo. E hoje a gente reuniu um time forte aqui de astrologia para você ter várias visões sobre o seu ano. E a gente vai falar de saúde, carreira, finanças, vida amorosa e também de família. E quem está aqui para falar com você hoje sobre as suas previsões para 2021? A gente tem a Tati Magalhães, que é astróloga, taróloga, escritora e empreendedora. E a Tati, ela gosta muito de trabalhar o autoconhecimento, principalmente nas mulheres. Então, quando as mulheres estão naquela fase, assim, se cobrando muito, ou tentando vestir a capa de super-heroína, a Tati ajuda você a tirar essa capinha e se cuidar e ativar o seu próprio poder pessoal. A gente está aqui também com a astróloga Márcia Fervienza, que está sempre com a gente nas lives. A Márcia é astróloga e também psicóloga, e ela gosta de unir esses dois conhecimentos para ajudar você tanto no seu processo de autoconhecimento, como também no seu processo de encontrar o seu poder pessoal. E quem está aqui hoje também é o Yubi Miranda, que você já deve conhecer como numerólogo do Personare, autor de todas as análises numerológicas do Personare, mas hoje ele está aqui como astrólogo, porque o Yubi também é astrólogo e também é tarólogo e filósofo, e ele vai unir todo esse conhecimento para falar hoje com a gente sobre as previsões para câncer em 2021. Então, Yubi, conta para a gente aí qual é a tendência principal aí para quem é de câncer em 2021? Vai ser de profundas mudanças, porque Júpiter e Saturno estão entrando ali na casa 8 de quem é de câncer. Então, muitas vezes as mudanças vêm como? Na base de crise. Então, é bom o canceriano se preparar para possíveis crises emocional, financeira, sexual, íntima, afetiva. Então, é um período que pode ser bem intenso e intenso. Então, como se preparar, né, para esse cenário que aponta para essas mudanças profundas em várias situações aí. Fundamental é confiar na sua capacidade inventiva, né, trazer à tona aí, talvez, talentos e capacidades que estavam ali meio no banho-maria, meio inconscientes, e que, trazendo à tona a inventividade, contar com o apoio de amigos, de equipe, para quê? E principalmente, né, da pessoa parceira, caso a pessoa de câncer esteja se relacionando, para justamente renascer mais forte diante dessas crises. Talvez tenha projetos que câncer vem guardando ali, vem engavetado, e esses projetos, essas ideias poderão vir à tona agora e ser excelentes catalisadores de mudanças para a pessoa de câncer, né, desvencilhar-se dos problemas, superar os desafios e sair mais renascido dessa época. Então, vai valer muito a pena um mergulho profundo nos seus medos, nos seus desejos, naquele lado B que a gente tende a, né, empurrar ali para debaixo do tapete, todas aquelas emoções mais densas, enfim, vale muito a pena um trabalho de introspecção, de autoconhecimento, para sondar mesmo o que está ali por trás das aparências, tanto das situações quanto de si próprio, né, para a gente ver o que pode vir à tona aí para ajudar nesse período de renascimento. E uma coisa importante também, muitas vezes vai ter um otimismo muito grande no início do ano, por exemplo, pode ter um otimismo muito grande, não, vou arriscar, vou usar, né, por exemplo, fazendo um investimento grande em algum negócio, em alguma situação, e depois vem Saturno ali falando, opa, peraí, né, cuidado para não dar um passo maior que a perna, né, assim, vale a pena arriscar, mas com planejamento, vale a pena pensar em descobrir aí, né, novos recursos, mas não dá para ser na base de um otimismo muito impulsivo e imprudente. É bom ir com calma, com planejamento, igual falei, contando com o apoio de amigos, colegas, grupo de apoio, inclusive, né, para justamente ter essa rede ali que vai ajudar a pessoa de câncer a renascer das crises e a trazer à tona, sabe, tirar o coelho da cartola mesmo. Então, é muita inventividade para conseguir sair dessas situações de uma maneira bem mais inteligente e estratégica.
Yubi, e essas mudanças podem vir, virão necessariamente por crises ou podem vir de outra forma? Pode ser crise da vida mesmo, circunstâncias da vida demandando aí, né, o canceriano lidar com essas situações mais desafiantes, mas pode ser também uma grande insatisfação e a pessoa de câncer buscar um novo desafio, um novo estímulo, justamente para como se redespertasse a paixão, não só, né, em termos emocionais, sexuais, afetivos, mas paixão, tesão pela vida mesmo. Então, pode ser tanto externa quanto internamente. Que para quem é de câncer pode ser difícil. E aí, Tati? Eu acredito que a partir do segundo semestre, os cancerianos começam também a sentir, Júpiter começa a fazer um movimento para a casa 9, começa a sentir uma melhora, por isso eu aconselharia buscar a questão espiritual, de valores, de crenças, pensar no que ele acredita, no que ele quer para a vida dele daqui para frente. Eu acredito que a vida é um ciclo mesmo, a gente vai ressignificando e o canceriano está nesse momento de rever o seu papel e o que ele quer no mundo, né, para ele. Júpiter entrando ali na casa 8, que é uma casa que fala, né, que é a casa do dinheiro do outro, que vai estar, de repente, abrindo portas nesse sentido, e Saturno vindo logo ali atrás, reforçando o que o Yubi falou, acho que é importante dar esse foco na questão do, sim, vamos receber as oportunidades de braços abertos, mas vamos lembrar que é preciso escolher e que a gente vai ter que se comprometer com algumas coisas. Não vai dar para ser no oba-oba. Embora, a princípio, pareça que tudo está ali, né, caindo no colo, a gente vai ter que fazer algumas escolhas e a gente tem que fazer algumas escolhas inteligentes, porque as escolhas feitas por Saturno são as que a gente vai carregar pelos próximos 2 anos, né? Então, é importante a gente ter esse foco. Tati, e aí, quando a gente está falando de crises e de mudanças, isso também vai acontecer no amor ou já muda um pouco esse panorama para quem é de câncer? Eu vejo para o canceriano uma mudança também em relação a relacionamentos, a amor. O canceriano também, às vezes, participando de atividades, grupos diferentes do que ele estava acostumado, e isso trazendo também novas oportunidades de relacionamento para ele. Eu acredito que fevereiro e março é um bom momento para a questão amorosa, para quem está solteiro. Março e maio, julho e agosto também faz um bom aspecto de Saturno com o nó do norte, que eu acredito que possa trazer um pouco de melhoria para os relacionamentos, né, de construção de relacionamentos. Mas a gente não pode esquecer que o canceriano está vivendo uma oposição, né, de Plutão na casa 7, já está há algum tempo. Então, é uma questão de revisão de algumas crises, mas de ajustes em relação ao relacionamento e a maneira com que ele lida com o outro. E como que o outro também vê o canceriano, ele na sua vida. Acho que, na verdade, assim, eu acho que Plutão os cancerianos estão fechando um ciclo relacional aí de transformação, né, com Plutão. 2020 provavelmente foi um ano muito importante em termos de parcerias em geral e também para questões envolvendo relações estáveis. É muita demanda ali com 3 planetas em Capricórnio na casa 7. E agora tem aí, eu acho que é uma energia meio dupla, né, com a entrada de Júpiter e Saturno na casa 8, porque a gente pode estar falando tanto de uma energia, né, de finalização das mudanças, de alguns relacionamentos, de algumas parcerias. A gente precisa lembrar que Capricórnio rege a casa 7 dos cancerianos. Então, a gente pode estar falando aí de um processo de finalização que pode não se dar imediatamente, pode inclusive coincidir com o final do trânsito de Plutão pela casa 7 deles. Então, podemos estar falando de mais 2 anos aí. E a gente pode estar falando de um processo onde questões de intimidade são revistas, são colocadas sob outra perspectiva. Se eu não te entendi mal, Yubi, até algumas restrições nessa área são possíveis. Quer dizer, é um movimento de... como chamá-lo? Decantação, talvez, de finalização, vamos falar assim, transformação, eu acho que
né? Mas eu não sei se essa transformação se vê de cara. Eu acho que ela pode levar aí uns 2 anos se dando, né? E essa transformação tanto pode ser de uma finalização, como pode ser literalmente de uma transformação. A gente vai saber melhor disso conforme o ano for se desenvolvendo. Mas pode ser, para alguns cancerianos, um período difícil de uma conexão, de encontrar um ponto de conexão mais profunda com outras pessoas. Embora a princípio possam se abrir portas nesse sentido, pode ser que, conforme o ano progride, seja um pouco mais difícil nesse sentido. Nessa visão que a Márcia trouxe, para quem está solteiro ou solteira, é mais difícil? É um ano mais difícil? Você sintonizou bem. Minha vontade era de separar agora os cancerianos que estão se relacionando, né, como é que eles vão viver esse período. Então, eles já vêm, né, de 2020, um período de profunda reestruturação da vida 2 para superar a provável insatisfação afetiva. Se superou, agora vai ir mais ainda para o quarto de casal, né? A casa 7 é o tete-a-tete, o relacionamento dia a dia. Vai entrar na casa 8, nada mais nada menos do que Saturno e Júpiter, ou seja, vai entrar agora a crise e a necessidade de ajustes vai ser na intimidade mesmo, vai ser na troca de energia, de emoção, na conta conjunta do casal. Tudo isso vai demandar muita negociação, muitas ideias, muita inventividade ali aquariana para, né, o canceriano e a pessoa parceira saírem, né, de eventuais crises nesse sentido. E quem não está se relacionando, vamos supor, né, que alguns cancerianos vivenciaram esse processo em 2020 com uma separação, com um rompimento, né, do trio ternura lá na casa 7, Plutão, Saturno e Júpiter. Agora, entrando ali na casa 8, pode até ter uma coragem inicial de se envolver intimamente com alguém, e depois bate um medão, falando, nossa senhora, onde que eu fui me meter, meu Deus, e agora? Estamos criando um vínculo muito íntimo, aí aqueles medos de traição, de perda da pessoa parceira, de rejeição do amor, tendem a vir, e vai ser um momento de amadurecimento emocional justamente para, ao tomar consciência desses medos e ao superá-los. Como? Né? Cada vez tirando um tijolinho ali dos muros de resistência nessa intimidade, o outro merecendo a confiança do canceriano conquistando também a confiança do outro, aí beleza, dá para construir um laço íntimo bem bacana nesse período. E para quem tá sozinho, aí é aquilo que você falou, no início pode dar essa empolgação e depois vai ter o medo. Mas se enfrentar esse medo pode ser um período de amadurecimento emocional, sexual fantástico, na construção de uma intimidade bem, bem bacana. Márcia, como é que você está enxergando aí a carreira nesse período para quem é de câncer? Carreira e dinheiro, né, também, as finanças em geral. Então, finanças é um momento dos cancerianos, eu acho que, assim, vão haver oportunidades de ganhos, de entrada de dinheiro, mas é a hora deles aproveitarem essa entrada financeira e liquidarem dívidas. Saturno em trânsito pela casa 8, a casa 8 é a casa do dinheiro do outro. Saturno fala muito da questão da restrição, da medida, da moderação, também representa as instituições, inclusive financeiras. Então aqui a gente pode estar falando tanto de uma questão de construa a sua independência, corte essas dependências com esses apoios externos financeiros, um trabalho a ser feito ao longo de 2 anos e meio, como a gente está falando também que ele pode ter dificuldade em obter recursos, tipo a partir do 2º semestre do ano. Então é importante que esse dinheiro que vai entrar, que essas aberturas que vão haver no 1º semestre, que elas se tornem poupança, que elas se tornem investimento não de risco, e que elas venham liquidar dívidas existentes. E nas datas, que você adora trazer as datas, você já entra vê algumas datas, além do que a Márcia já falou, para 2º semestre, mas você vê algumas outras datas para quem é de câncer? Da questão financeira ou de trabalho, eu vejo, por exemplo, né, talvez essa crise, né, essa dificuldade maior aí para reter o dinheiro, e contar e vai ser importante, igual a Márcia falou, mas principalmente para alguns gastos aí, umas despesas que podem vir subitamente de repente, né, que é quando Urano fizer quadratura com Saturno, que é fevereiro, junho e dezembro.
Então, vale a pena mesmo seguir os conselhos que a Márcia acabou, né, de dar, principalmente por conta dessas datas. Agora, tem um detalhe também, né, porque os eclipses estão pegando aí casa 6 e casa 12. E casa 6 também tem a ver com o trabalho, né? Então, é um período também para o canceriano buscar, de alguma maneira, primeiro acreditar mais, né, na sua competência, na sua eficiência, talvez trabalhando mais, né, viajando a trabalho, dependendo dessa questão da pandemia, ou em contato mais com outros clientes, fornecedores, colegas de outras cidades, estados, país, filiais e tudo mais, ou simplesmente está ensinando mais ali e aproveitando esse 2021 para concluir algumas pendências profissionais, finalizar tarefas, fechar ciclos dentro de uma empresa. É o canceriano acreditar mais em si, na sua capacidade, se especializar mais e ter o foco em finalizar várias tarefas e pendências profissionais que forem surgindo aí nesse 2021. Concordo com tudo que eles falaram, eu só complementaria a questão de não, os cancerianos não esquecerem também que o céu, de certa forma, para a carreira está conspirando a favor, assim, no sentido de que às vezes alguém indica, ele está sendo, de certa forma, visto sem ele saber. Então, assim, tentar se especializar, se antecipar, de alguma forma, melhorar o que ele já faz bem, trazer algumas novidades para o trabalho, contar que as oportunidades às vezes vão acontecendo, assim, ele se dá tanto conta ou ter uma participação tão direta, assim, em relação a isso. E aí podemos Yubi, já fica aí com o teu comentário para a gente falar de saúde, né? Vamos lá. É que esse eclipse caindo ali, né, e direcionando para a casa 12 do canceriano, então, durante todo o ano, vai pedir, né, saber conciliar muito bem trabalho, né, atividades cotidianas, domésticas, com descanso. Então, nem não exagerar muito ali no excesso sagitariano do dia a dia, das tarefas profissionais, mas dar uma descansada, descansar a mente, né, dar um tempo ali vendo uma série, lendo um livro, tudo isso envolvendo o Nodo Norte em Gêmeos ali na casa 12. Então, aí, beleza, porque senão alguns padrões, né, o eclipse mostra muito esses padrões familiares que estavam ali meio calados, né, na surdina, e o eclipse vem ativa, e pode ser justamente essa dinâmica em termos de saúde. Mas como assim? Por exemplo, o modo do pai ou da mãe cuidarem do corpo ou não cuidarem do corpo, de lidarem, né, com dieta, com ir a médico ou não. Então, a pessoa de câncer fica muito esperta se não está repetindo aí, né, padrões da maneira do pai ou da mãe de estar vivenciando o corpo, de estar lidando com o corpo, de estar cuidando da saúde, porque agora vai ter uma oportunidade significativa para ter consciência dessas tendências, se elas existem mesmo, né, e tentar fazer uma escolha diferente, encarar somatizações com mais leveza e com mais fé. Eu acho que é o caminho aí desse período para a pessoa de câncer. Eu acredito que os cancerianos estão com uma sobrecarga muito grande e é preciso rever hábitos, cuidar mesmo da saúde, dos exames, não deixar isso de lado, não negligenciar tanto a saúde física quanto a mental. Acho que é um bom ano para investigar o inconsciente, para mergulhar mais fundo, e uma terapia pode ajudar muito, né? Prestar atenção nos seus sonhos, na sua intuição, fazer um caderninho, um diário de sonhos, eu acho que ajuda muito. E ver aqui também constelação familiar, né? Você falou aí de relações familiares, né, Yubi? Exatamente, Carol. Acessar esse inconsciente da casa 12 por meio das constelações familiares para trazer à tona esses padrões, né, da família, de pais, avós, em relação ao corpo, à saúde. Nossa, pode realizar milagres aí de cura. Por aí, até porque Plutão continua na casa 7, continua fazendo oposição aí à casa 1 dele, né? Então continua vendo aí em todos os sentidos possíveis e imagináveis a questão da sobrecarga. A gente precisa lembrar que com o trânsito de tanto tempo aí de Plutão na casa dos relacionamentos e tanta pressão externa por transformação sobre os cancerianos, a gente precisa lembrar que algumas questões de saúde, elas passam a fatura uma vez que o estresse aparentemente passou e a gente se permite relaxar. Retomando o ponto do Yubi da Tati, qualquer questão física que se mostrar, eu acho que vale a pena olhar para trás e ver de que forma
né, o corpo esteve lidando com as pressões externas, isso não pode ser resultado, uma manifestação tardia de questões com as quais ele vem lidando há muito tempo, né? A gente precisa ter É preciso ter muita consciência dos teus limites também físicos, quando a gente está falando de trânsito de Plutão e é na casa 7 em oposição à casa 1. É muito importante isso. Então podemos ir para a família, né? Falando sobre família, juro. Eu tô aqui pensando. Mercúrio retrógrado, Libra. Mercúrio retrógrado em Libra na família. Cuidado com a... Fala, Márcia. Comunicação. Então começa, Márcia. É que eu não sabia se era eu, por via das dúvidas, já fui ver o que tinha de família para falar. Então vamos embora. Então já começa aí, família. Alguma coisa tem que estar boa, gente, para quem é de câncer. Câncer é família, família tá bom. Detalhe é que eu tenho ascendente em câncer, tá, amor? Assim, câncer não, né? Final de Gêmeos, mas eu vou pegar esse povo aí todo lá, tá? Assim, ó, tá bacana pra mim ano que vem, ó. E o solzinho ali na 8 vai receber Saturno e Júpiter, bacana. Eu e você, né? Pois é, né? Sol na 8 também, ó. Tá falando dos dois. Estamos de boa ali, ó. Não existe nenhuma indicação astrológica direta de problemas nessa área. Eles vão ter um período de Mercúrio retrógrado pela casa 4, né, deles, em Libra, que vai acontecer no final do ano, né, setembro e outubro, ali entre 27 de setembro e 18 de outubro. Então, esse é um período que, por um lado, os cancerianos que já têm uma tendência, né, do retorno ao passado, aquela coisa da memória, do afeto e tal. Esse pode tanto ser um período mais nostálgico para ele, como também pode ser um período de busca dele de reconexão com algumas questões familiares, mas não é um período que eu recomendaria assim, para ter grandes conversas ou conversas importantes, porque pode gerar mal-entendido, a menos que seja uma tentativa de resgate de um mal-entendido ocorrido anteriormente. Aí eu acho que ficaria mais recomendado. Também não é um período que eu recomendaria mudança de casa, né? Porque Mercúrio ali na casa 4 pode dar essa movimentação, mas ele estando retrógrado, ele pode indicar dificuldades nessa área. Fora isso, eles têm um período positivo, favorável para relações familiares entre 16 de agosto e 9 de setembro, quando Vênus vai estar transitando a casa 4 deles. Marte ali entre 14 de setembro e 29 de outubro pode predispor a alguns conflitos de espaço, alguns conflitos por humores diferentes, enfim, vale a pena escolher que brigas a gente quer entrar e quais vale a pena, mas vale evitar durante esse período de Marte na casa 4. Nessa época do Mercúrio retrógrado, né, de 27 de setembro a 18 de outubro, ali, envolvendo as questões familiares, pode ser também envolvendo questões residenciais, né, questão, tipo, né, documentação de algum imóvel, não assinar contrato de aluguel, né, se a pessoa de câncer quer comprar um imóvel, alugar, pensar bastante, analisar, ver cada detalhezinho, cada cláusula do contrato, e talvez um probleminha ali que estava sendo adiado de arrumar na casa, né, agora é o momento de reparar os erros, né, ou reparar os defeitos dentro de casa nesse período de 27 de setembro a 18 de outubro. Cuidar da casa também, né? A gente, quando fala de família, acaba falando de casa também. Exatamente. Então, gente, essas foram as previsões para câncer em 2021, e é um ano que está desafiando aí quem é de câncer, mas os astrólogos trouxeram várias dicas legais. Então, comenta aqui pra gente qual das dicas que você ouviu aqui no vídeo que você vai mais aplicar para usar esse ano e essas tendências ao seu favor. E se você quiser também ser avisado quando a gente lançar os próximos vídeos, ativa aqui as notificações e não deixe de se inscrever no canal. E para também você ter uma visão completa e muito personalizada do seu ano, aqui na descrição a gente botou um link para uma página do Personagem em que a gente reuniu todas as previsões para 2021 da astrologia, do tarô, da numerologia e principalmente previsões personalizadas para você. Então acessa aqui para você conhecer todas as suas previsões e traçar os seus planos para 2021. E eu te vejo no próximo vídeo, quando a gente vai falar das previsões para Leão em 2021. Até lá!